Você sabia que no primeiro semestre de 2023 já tivemos mais de 1 milhão de casos de dengue no nosso país? Pois é, cara. Dengue, infelizmente, ela faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que ter muita preocupação porque é uma doença que, como nesse ano, já causou mais de 500 mortes. Então, gente, ela sempre está aí fazendo parte das provas, do Enem, vestibulares isolados. Então, é uma doença que você tem que estar inteirado. Então, vamos conversar um pouquinho sobre ela e já puxar um link importantíssimo para a questão da vacina. Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. O lance é o seguinte, ó. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo arbovírus. Lembra que esse termo aqui, ele é importante porque é a galera que tem como um transmissor, ok? Um artrópode. Tá? Neste caso aqui, eu já vou ser direto ao ponto e vou botar que é o mosquito. Beleza? Mosquito Aedes, não é isso? Aedes aegypti. Beleza? Então, o que acontece? Lembra que, inclusive, para a febre amarela, a gente tem a questão da febre amarela urbana, em que o Aedes, esse desgramento, ele participa, né? Esse cara carrega no lombo, além da dengue, do vírus da dengue, da febre amarela, também o vírus da chikungunya e da zika. Beleza? Então, desgramento desse mosquito aqui. Agora, a dengue, a febre amarela ainda tem, né, o ciclo que a gente chama de ciclo rural, que está relacionado a um outro mosquito, bem menos famoso em termos de vestibular, que é o Haemococcus, tá, ou o Sabetes, beleza? Mas o Haemococcus ainda é mais famoso entre esses dois, beleza? Então, show de bola. Seguindo, ó, pertencentes ao gênero Flavivirus, beleza? Esses caras vão ter RNA como material genético, tá? Existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. Né? Então a gente tem dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Beleza? Então a transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquito, como o Aedes aegypti está aqui bonitão. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Na verdade, já existe uma vacina para dengue, mas ela é restritiva, beleza? Ainda não se alcançou todos os quesitos. E eu queria já puxar esse link, porque a gente falou muito de vacina nesses últimos anos aí devido à pandemia, ok? E muito se falou, né, na questão da efetivação das vacinas. Então lembra o seguinte, para a gente do ensino médio, a gente pensa basicamente em uma situação, né, em duas situações, né? A segurança da vacina, certo? Isso confere aí inúmeros testes, e a questão principalmente relacionado à formação de células de memória. Então lembra que a ideia da vacina é simular uma infecção primária. Lembra que quando a gente trabalha com aquele gráfico famoso, ó, muito famoso de resposta imunológica, a gente tem aqui, né, o número de linfócitos normalmente dado, ou o anticorpo, beleza? E aí ele dá esse gráfico aqui, ó. Olha que espetáculo, né? Resposta primária e resposta secundária, né? A ideia da vacina é simular a resposta primária formando células de memória, beleza? O grande lance, cara, que essa resposta, lembra que ela é bem específica ao antígeno que foi, né, que infectou a gente, beleza? Esse tá aí já o grande lance dessa questãozinha. Mas vamos falar um pouquinho mais da dengue aqui, porque quando a gente fala da dengue, a gente fala de uma doença que ela é extremamente complicada, é bem enjoada, quem já teve dengue sabe o quanto que incomoda, né? Você se sente cansado, febre, muita dor nas juntas, né? Como diz a tia, né? Nas articulações, vai doer muito atrás dos olhos, dor de cabeça, febre, enfim. É uma doença que incomoda bastante. Mas, em princípio, na primeira vez que você tem a dengue, você não tem as complicações mais graves da doença, que geralmente vem na repetição, tá, da infecção de um desses 4 tipos. Então, em tese, tá, isso tudo é teoria. Você pode ter 4 vezes a dengue se for do tipo 1, do tipo 2, tipo 3, tipo 4, diferentes,
que você não vai ter problema. Agora, se você tiver somente 2 vezes sendo do mesmo tipo, beleza? Tipo 1 a primeira vez, na segunda vez, tipo 1 de novo, né? Você aumenta a probabilidade de ter essas complicações. E as complicações relacionadas à dengue estão relacionadas também à hemorragia, beleza? Então eu sempre digo, e isso já caiu em alguns vestibulares, que é bom estudar processo de coagulação e tudo mais, porque muitas vezes o cara vem com essa roupagem da dengue e te cobra algo a respeito da hemorragia. Então, muito importante, né, saber coagulação para evitar, no caso, a hemorragia. Beleza? Tranquilo? Então, são características bem marcantes da dengue, tá? E, cara, outra coisa que é importante, como a gente está falando de um artrópode, né, um mosquito, lembra que artrópodes a gente organiza lá, insetos, crustáceos, aracnídeos. Dos invertebrados é o filo que vocês precisam mais saber detalhes, beleza? Então não deem mole, cai um pouquinho aí dentro, tá, dessa matéria, porque eu sei que invertebrado, ele assim, vocês não gostam de estudar bicho, né? Mas eu estou aqui sempre para indicar, galera, estuda mais isso, estuda mais aquilo, e vou norteando vocês. Então assim, artrópodes, o cara no Enem não vai cair, porra, qual é o tipo de excreção da aranha? Não vai cair assim. Mas você saber, ó, características gerais, um papo bem importante relacionado principalmente a insetos, né, é a questão do aparelho respiratório dos insetos, o desenvolvimento, porque tem uma relação importante com a dengue. Por que tem relação importante? Porque lembra que o mosquito, ele é um inseto holometábulo. Isso já caiu no Enem várias vezes. Tá? Vou deixar até essa questãozinha aqui para vocês darem uma lida sobre. Porque que acontece? Ele tem a fase larval. E aí entra a profilaxia. Olha só como que a gente pode fazer várias questões relacionadas. Profilaxia da dengue, evitar água parada. Por quê? Porque é onde o mosquito deposita os ovos e a larva se desenvolve. Beleza? Então, gente, você evitando a água parada, o empoçamento das águas, né? Naturalmente você diminui a proliferação do mosquito. Show? E vale uma ressalva, junto à profilaxia, de algo que também já caiu no Enem, que é a ideia da utilização de uma bactéria para evitar a proliferação do vírus dentro do mosquito, que é a bactéria do gênero Wolbachia, beleza? Vou deixar todas essas questões aqui, ó, na descrição para vocês, cara, já fazerem o link, estudar tudo, porque aí você relaciona, ó, biotecnologia, zoologia. Meu irmão, tem vários assuntos importantes para você dar uma revisada. Maravilha? Tranquilo? E, cara, outra questão que infelizmente a gente vai ter que conviver com o tempo, né, é a ideia das comparações com o SARS-CoV-2, né? Então, como a gente falou, aqui o flavivírus, ele é um RNA, ok? Ele é um RNA fita simples, beleza? RNA fita simples e de banda positiva, né? Um RNA positivo, ok? O SARS-CoV também é um RNA positivo, beleza? Então vale a pena a comparação, porque lembra que o RNA positivo, ele já faz papel, ó, de RNA mensageiro, podendo, assim que o vírus infecta a célula, meu irmão, descer o cacete na síntese de proteína, beleza? Então ele já funciona como um RNA mensageiro. Maravilhoso? Então, cara, muitos links, muitos assuntos importantes. Vamos agora matar a questão que, na verdade, fala de um outro aspecto, mas a gente já vai comentar. Beleza? Então se inscreva no canal, cara, porque esses comentários, essas dicas de estudos é muito mais valioso do que eu só dar o gabarito da questão, cara. Porque só dar o gabarito da questão, a questão não vai cair igual na próxima prova. A ideia de ampliar, indicar vídeos, indicar assuntos, faz com que vocês, né, acabam abraçando, né, uma quantidade muito maior de conteúdo e se preparem para a próxima prova, seja o Enem, seja qualquer outro vestibular. Beleza? E, cara, lembre que aqui já tem um canal de membro, você pode ser membro do QBio, não é com frescurinha não, filho, é com muita raça de aula também. Então tem um intensivo para o Enem, tá? Tem material para o UERJ, e lembre que eu tenho também um Telegram com inúmeras listas de exercícios, tudo gratuito. Você vai lá, pega suas listas, escolhe o assunto que você quer estudar, vai ter uma lista lá para você, beleza? Então vamos lá. Então ele está falando da dificuldade de se encontrar vacina
para dengue. Então, esse fato pode ser atribuído a, vamos ler aqui as opções. Letra A, maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue. Sentido oposto, né, galera? Né? Se eu tenho já a vacina para febre amarela, provavelmente a dengue ela tem essa taxa de mutação maior. B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela. Ele escreveu a mesma coisa com palavras diferentes na letra B, só que no sentido oposto, que é a verdade. Né? A dengue, a gente já fala de 4 tipos, sendo que dentro desses tipos, né, rolam mutações ainda, cara. Então essa é a grande dificuldade de se fazer uma vacina para a dengue. Isso aí varia de vírus para vírus, comportamento e tudo mais, e a dengue é um caso em que a gente tem essa dificuldade, beleza? Vamos ler as outras opções para ver o que está equivocado? Ó. C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana. Pô, esse cara aqui já causou 1 milhão de casos no nosso país esse ano. Imagina, esse ano não, em meio ano, ok? Então, ele está muito bem adaptado. Né? Presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue. Não, tudo... Lembra que a nossa vida de ensino médio trabalha com um tipo ou outro. Neste caso, ele é um RNA vírus. Pode ser um DNA vírus. Então, é um ou outro. Na E, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. Esse cara aqui, ele até poderia entrar, é aquela coisa do Enem, que é clássico de ter 2 questões que podem, 2 ou até mais alternativas que podem estar corretas, mas que não confere de fato o comando da questão. Beleza? Porque aqui ele fala, ó, baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. A ideia da resposta imunológica é que ela seja equivalente a qualquer antígeno, beleza? Isso não muda, tá? O que a gente pode estar trabalhando em relação à efetivação da vacina é a formação de células de memória, tá? Então isso aqui, ó, ficou bem próximo. Talvez essa seja a resposta assim, mais próxima de uma segunda alternativa aqui que poderia rolar, beleza? Então, questãozinha boa, questãozinha legal, não muito difícil, mas que tentei trazer aqui vários aspectos dessa doença que, como eu falei, ela é muito importante para a realidade dos brasileiros. E tomem cuidado, evitem água parada e vamos com tudo.